Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer temas que possam ajudar mulheres a estabelecer relações familiares saudáveis, mesmo diante dos desafios. E para que esse nosso projeto cresça, é fundamental que você se inscreva, que você curta e compartilhe esse vídeo. Assim, o YouTube reconhece a sua relevância e recomenda para mais pessoas. E segue a gente também no Instagram, confira o endereço na tela, tem muita coisa legal lá também. Então vamos ao vídeo. A reforma recente do ensino médio, o chamado novo ensino médio, vem exigindo dos alunos, na faixa etária de 15 a 16 anos, escolher itinerários formativos de acordo com suas expectativas em relação ao seu futuro profissional. Se para muitos jovens, né, entre 18 e 20 anos, eles já têm dificuldade em decidir em que curso universitário vai ingressar, imagina para muitos adolescentes essa decisão precoce, ela pode ser muito desgastante emocionalmente. E como ajudá-los a enfrentar esse desafio de forma mais tranquila, né, com tranquilidade. E quem vai nos orientar sobre o tema é a psicóloga Flávia Ribeiro. Ela é pós-graduada em gestão organizacional, tem formação em coaching, é idealizadora da Zelo Psicologia e Coaching e presta assessoria para empresas em recursos humanos e palestras voltadas para a gestão das emoções e inteligência emocional. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar aqui conosco no nosso canal. Olá, eu que agradeço o convite e da gente trazer um tema tão importante a ser abordado aqui, tá ok? Então, começando o nosso bate-papo, a gente queria saber, Flávia, que impactos emocionais são gerados em jovens e adolescentes nessa fase escolar de decisão por um futuro profissional? Como lidar com as incertezas e inseguranças? E qual a participação dos pais e responsáveis junto aos filhos nesse período? Sim, sim. Importante a gente falar que os impactos são o medo de errar, as dúvidas, os questionamentos, porque essa dúvida, né, ou até mesmo essa decisão, ela precisa ser tomada no meio da adolescência, né? Então, você disse aí jovens de 15 a 16 anos com tantos questionamentos sobre si mesmos, buscando saber quem são e já tendo que decidir, né, a sua profissão ou que linha, né, que área ele tem que direcionar a vida, né? Então, traz muitas dúvidas, muitos questionamentos e sobre como lidar com isso, a gente fala muito sobre buscar informações, buscar orientações, às vezes ler sobre o assunto, ler sobre carreiras, buscar materiais mesmo que falem sobre esse assunto, né? Por isso que é muito importante pais e responsáveis ajudar o adolescente a escolher, ajudar o adolescente a entender quais são suas habilidades, naquilo que ele é bom, naquilo que às vezes ele acha que não é. Às vezes é lidar também com o sonho que ele tem, viabilizar muitas vezes esse sonho, sentar para conversar, até mesmo para ele saber, olha, esse sonho é viável ou não é viável, né? O que você se vê fazendo? Porque, como eu disse, é um momento tão delicado, né? Que o adolescente, às vezes, ele tá olhando para ele e tá pensando, poxa, quem eu sou no mundo? Ele não é mais aquela criança que vai para onde pai e mãe direcionam o que tem que fazer e como fazer. E, a partir daquele momento, ele precisa tomar uma decisão. Então, a gente fala muito essa questão de orientação, né? Os pais, os responsáveis, podem orientar através de uma conversa, professores também são muito importantes, líderes, às vezes, né, de instituições que esses jovens participam, que esse adolescente participa, pode ajudá-lo nessa decisão, né, para que essas dúvidas, esses questionamentos que são normais e naturais, né, venham, mas que também sejam supridos. Então, Flávia, mas ainda falando sobre os pais e responsáveis, qual a influência que eles exercem nos filhos em relação às escolhas profissionais? Ainda hoje existe aquela situação em que impõe aos filhos que eles sigam as suas profissões, como, por exemplo, médico, pai médico, filho médico, pai advogado, filho advogado, né? Se isso ainda existe,
ou então se ainda existe aquela pressão que corresponde às suas expectativas, né? Como que é essa relação hoje, né? E quais as consequências dessa postura, né, às vezes de pressão ou de imposição? Fala um pouco sobre essa realidade hoje. Então, o filho, eu acredito que ele vai olhar para a vida do pai, da mãe, dos responsáveis e vai pensar o seguinte: olha, se a profissão dele fez bem para ele, fez ele feliz, ele conquistou as coisas, a nossa família desfruta disso, ele tem algo que ele vai poder olhar com um bom olhar, né? Então, essa influência, ela pode ser boa ou ruim, porque às vezes o pai médico, quer que o filho siga a profissão, mas o filho vai olhar para a profissão do pai e vai pensar assim: poxa, mas meu pai nunca estava em casa, né? Eu tinha muitos recursos materiais, mas eu queria a presença dele, queria os meus pais mais junto comigo, e não são, trabalhavam demais. Então, eles vão olhar essa influência e pensar: poxa, eu não quero ficar tanto fora de casa, eu quero poder desfrutar mais da família, ou, né, de uma forma ruim, ou de uma forma boa. Poxa, a profissão do meu pai é tão bonita, eu vejo que ele é satisfeito, né? Minha mãe é muito feliz com o que ela faz. Tem essa influência boa ou ruim, né? E aí, como que os pais podem ajudar? Validando também esse desejo, né? Porque às vezes ele impõe algumas questões que o filho não tem vontade. Aí tem que conversar, né? Tem que chegar, conversar, por que sim, por que não, né? Então os pais, eles podem auxiliar muitas vezes entendendo o porquê que o filho está escolhendo tal profissão, né? Ouvir dele, porque às vezes também o pai, a mãe não foi tão bom na profissão e quer que o filho escolha uma profissão acima, né? Ah, filho, eu tive uma profissão que não me trouxe muitos rendimentos, então eu quero te apresentar profissões que te tragam bons rendimentos. O filho pode ouvir o conselho, pode ser orientado, mas ele pode escolher não ir. Então, é mais lidar com as inquietações dos pais sobre isso, porque os pais, eles não querem que os filhos passem porque eles passaram, né? E os filhos muitas vezes estão buscando nesse momento uma realização, né? Então a gente precisa mesmo observar, porque o filho que tem apoio, ele pode ter muito mais sucesso do que aquele que, além de não lidar tão bem com essa escolha tão rápida, ainda tem que lidar com a falta de apoio dos pais. Aí é mais complicado, é mais difícil, porque ele tem que se empenhar muito mais, porque ele tem que fazer dar certo, né? A profissão, ele tem que crescer na profissão e mostrar, meio que provar para os pais que pode dar certo na profissão. Tem que estar muito atento à questão das habilidades, né? Essa que se tem vocação, né? Então, e falando disso, Flávia, qual a importância do teste vocacional? Uma coisa que a gente fala assim muito disso, né? Como essa ferramenta ela pode contribuir para escolhas mais acertadas, né, diante dessas dúvidas profissionais, né, seja na área de conhecimento, que área de conhecimento seguir, né, para quem está estudando ainda, né, ou seja para quem já vai ingressar no mercado de trabalho, né, as pessoas recém-formadas, né, como que o teste pode ajudar nesse sentido? E uma pergunta mais na questão atual: os jovens estão mais decididos ou mais indecisos? Como que você avalia também essa realidade, Flávia? Então, vamos lá. A questão do teste vocacional, ele vai auxiliar o jovem demonstrando ali as habilidades, né, as limitações que ele tem. Então, o que são habilidades? É aquilo que ele tem de melhor, é aquilo que ele faz com leveza, aquilo que ele faz com clareza, que ele não precisa de muito esforço para realizar aquelas atividades, né? É aquelas atividades até que ele faz com muito prazer, ele gosta de fazer. O teste vocacional, né, ele vai orientar esse jovem naquilo que ele faz muito bem e naquilo que ele não tem também tanta habilidade. Então, muitas vezes o jovem está insistindo em algo que ele não quer, que ele não tem muita habilidade. Então, isso vai exigir dele muito mais esforço. O teste vocacional, ele vai orientar a um grupo de profissões que, dentro daquelas habilidades que esse jovem tem, ele vai ter mais facilidades. Não que ele vai ser muito fácil para ele, não é fácil para ninguém. Mas com as habilidades que ele tem, ele vai conseguir desenvolver muito mais fácil.
Entendeu? Então, o teste vocacional, ele vai orientando e vai demonstrando também suas limitações. Porque, às vezes, a pessoa está indo para uma profissão que ela tem que se esforçar o dobro. Então, às vezes, ela começa e no meio do caminho desiste porque está muito difícil, porque eu não estou conseguindo, porque eu tenho dificuldade. Então, a gente fala, olha, mas isso te dá prazer? Isso você faz com facilidade? Isso é bom para você? Então, o teste vocacional, ele vai trazer esse jovem para essa orientação. Olha para dentro de você. Autoconhecimento é importantíssimo para essas escolhas. E aí, o que a gente identifica? A gente identifica que os jovens estão muito mais indecisos na tomada de decisão. Por quê? Porque está faltando autoconhecimento, né? É uma faixa etária também que não se sabe muito bem quem eu sou, né? Porque deixa de ser criança para ser adolescente, tem um mundo com uma gama de opções, eu sou aquilo que os meus pais querem que eu seja, eu sou aquilo que eu vejo que os meus amigos são, eu sou aquilo que o mundo, a sociedade me empurra para que eu seja. Então, por ser uma fase de muitos questionamentos, tem muita indecisão. Então, hoje, né, a gente tem um discurso de que você pode ser o que você quiser. Ok, mas muitas vezes os jovens sentem falta hoje, Carla, é da orientação. É alguém para dizer, olha, se você for por esse caminho, é assim. Se você for por esse outro caminho, é desse jeito. Então, às vezes, essa orientação, né? A gente usa muito hoje no Brasil a palavra mentor. Essa mentoria, que às vezes pode ser de um pai, às vezes pode ser de um professor, às vezes pode ser de um tio, alguém da família que tem mais conhecimento e pode ajudar esse jovem no direcionamento dessa profissão. Até porque o mercado de trabalho ele está mudando muito, né? Tem profissões que hoje são rentáveis e podem às vezes nem existir daqui a uns anos, né? Com as mudanças dentro do mundo do trabalho e tudo, né? E falando dessas novas atividades, então hoje nós temos muitas atividades, né, que vêm se tornando profissões reconhecidas, né? E se destacando como opções de mercado de trabalho, como, por exemplo, na área da estética, né, o esteticista, os cabeleireiros, cozinheiros, tatuadores, né, essas profissões até muito mais diferentes, né, os artesãos, tem várias outras, né, profissões, né? Então, como que você avalia, Flávia, essa tendência de optar, de jovens optarem também por esse caminho, né? Ainda existe preconceito em relação a essas carreiras por parte dos pais e responsáveis, né? E como lidar com esse tipo de decisão, né? De escolha dos filhos, né? Diante dessas profissões, que são profissões novas, muitas são rentáveis, outras vezes a pessoa precisa trabalhar muito para ter um sucesso, né? Então, fala um pouco desse cenário, dessas profissões novas. Então, o bom é que, assim, essas profissões, elas saem das tendências tradicionais, né? Aquelas tendências que você precisa ir para uma faculdade, precisa se dedicar a um curso, precisa se inscrever num curso militar, algo do tipo. Sai dessa tendência, né? E aí, quando sai dessa tendência, para os responsáveis, muitas vezes gera um medo, né? Um temor no sentido, será que vai sobreviver? Será que vai dar certo? Tem sim muito preconceito a princípio, né? Tem sim muita a visão do tipo, será que vai conseguir se sustentar com isso? Será que vai conseguir validar a profissão com isso? Então, realmente tem, né? Como você citou aí, né? Tem esse preconceito, mas o importante, a gente sempre tem que validar. A pessoa é feliz no que faz? Ela tem sucesso no que ela faz? Porque se ela é feliz, ela tem sucesso, ela vai atrair essas pessoas e ela vai crescer, vai atrair os consumidores, os clientes, né? Vai ser bem sucedido na profissão e feliz no que faz, né? Porque tem tantas pessoas dentro das formações tradicionais e que não são satisfeitas com o que fazem. Então, tudo aquilo que foge do tradicional, às vezes cria mesmo um temor, né? Um olhar meio estranho dos responsáveis, um preconceito, muitas vezes, da própria família, né? Nossa, mas será que tatuador vai fazer sucesso, né? Será que como tatuador vai lidar, né, bem na profissão? E aí, de repente, a pessoa faz sucesso, aí sim as pessoas começam a validar, né? Nossa, eu sempre acreditei em você, sempre
soube que ia dar certo, aí sim tem aquele apoio, né? Às vezes tem que fazer dar certo para validar, né? Então, o que que acontece? Não são tradicionais, mas podem dar certo sim, né? Se é feito com empenho, se tem habilidade, se tem dedicação, pode dar certo. Então, assim, a gente aconselha os pais a apoiarem, apoiem, sabe? Estejam juntos, orientem, porque, poxa, se vai trazer o sustento e se a pessoa se sente realizada com aquela profissão, qual o mal, né? Que mal que está fazendo? Porque na sociedade, né, no mundo tem espaço para todo mundo, né? Então é importante que a pessoa seja feliz com o que ela está fazendo e tenha os seus rendimentos também dentro disso, né? Porque não pode também gerar uma situação de frustração, né? Às vezes você insiste muito naquilo e aquilo às vezes não traz um rendimento ou um sucesso ou uma realização, também não pode ser frustrante, né? Eu acho importante isso mesmo, acho que a família tem que estar apoiando, tem que estar junto, né? Tem que estar orientando, né? Para que as coisas caminhem bem, né? E aquilo também, né, Flávia? A pessoa também pode errar, né? Pode fazer uma escolha que não é o momento agora e na frente fazer de novo uma outra escolha. Isso pode acontecer também, né? Sim, sim. E essa geração ela tem que perder o medo de errar, né? Porque às vezes tem tantas expectativas em cima deles, eles têm medo de errar e isso frustra demais. Porque quando vão ver, né, é uma geração que tem um alto índice de ansiedade e a gente está partindo aí para um alto índice de depressão também, né? Por causa dessas expectativas e o medo de errar. E aí eu costumo falar muito aqui no consultório, errou, começa de novo, recomeça, tenta de novo, né? E a gente fala muito sobre as faixas etárias, né? A gente fala que até dos 20 aos 30 é a hora de errar. Eu brinco aqui no consultório, de 20 aos 30 você pode errar, você pode começar uma faculdade, desistir, começar outra e tal. Dos 30 aos 40, você aprendeu, né? E a partir dos 40, geralmente a gente já está investindo na outra geração que está vindo aí, né? Que são os filhos, né? A gente já está investindo numa próxima geração. Então, eu costumo orientar aqui os jovens, quando a gente vai falar de teste vocacional, de orientação profissional, entendendo. Você pode chegar dentro de uma profissão e entender, uau, isso não é para mim, e começar de novo. O que não pode é passar uma vida inteira frustrado por algo que não fez. Porque se for um médico, vai ser um péssimo médico. Se for um jornalista, vai ser um péssimo jornalista, né? Se for qualquer área que tiver, não vai ser um bom profissional e insatisfeito com o que faz. Isso aí. Então, Flávio, olha, muito obrigada pela sua participação, né? Com certeza essas informações elas vão ajudar as famílias, né, a lidar com essa realidade, né, tão frequente hoje, né? Agora, então, a gente está no final do ano, daqui a pouco começa o ano já letivo, né? Então, muito obrigada mesmo por nos ajudar, né? Ajudar as famílias, né? A entender um pouco esse universo aí de carreiras e futuras profissões, né? Muito obrigada, Flávia. Sim, sim, eu que agradeço. Aproveitar que a gente está começando um novo ano aí, é um tempo de, né, esse finalzinho de ano é um tempo da gente parar, fazer algumas reflexões, analisar o que acertou, analisar o que errou e gerar expectativas para um próximo ano e expectativas boas, sabe? O que eu errei, no que eu posso acertar no próximo ano? O que eu não fiz e ficou só na promessa, o que eu posso realizar no próximo ano, né? É entender que essa renovação de ciclo também é muito importante para a gente renovar sonhos, renovar ideias, renovar metas, objetivos e buscar propósito, né, naquilo que a gente faz, tá bom? Eu te agradeço muito o convite. Obrigada mais uma vez. E se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!